Bem, poeta, filósofo ou louco, tudo isso me perfaz um pouco. Obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas inscrições, pelas curtidas. Eu só tenho a agradecer. Poeta, filósofo ou louco, tudo isso me perfaz um pouco. Pois é, e o que eu sou, se não todas essas coisas misturadas, juntas, dissolvidas assim, numa solução muito louca? Eu sou os meus medos, os meus rancores, os meus ressentimentos, as minhas mágoas, as minhas frustrações, as minhas decepções, os meus planos, os meus sonhos, os meus sucessos, os meus insucessos, os meus acertos, os meus erros, tudo isso compõe essa amálgama que sou eu. Porque quando você olha aqui, você vê esse rostinho barbado, barba branca, cabelo branco, essa cara de... Uns acham cara de cruel, outros cara de safado, depende. Mas o que eu levo aqui dentro, e o que cada um de nós aqui levamos, é o que conta. As memórias. Nós somos feitos de memórias. E essas memórias se tornam em programações. E essas programações se ditam e se fazem nas nossas atitudes, nas nossas formas de pensar, de falar, de agir. São essas memórias, coisas que aprendemos conscientemente, como na escola, por exemplo, o que as pessoas nos dizem, o padre, os chefes religiosos, os políticos, professores, etc, etc, etc e tal, e as coisas inconscientes, que são, a maioria esmagadora, que isso vem lá da nossa infância. Eu vou adiante ainda, na vida intrauterina, quando estávamos na barriga da mamãe. E quiçá podemos ir além de vidas passadas, de antepassados e tal, porque a memória genética é patrimônio nosso e nos acompanha há muito. Então, quem me vê sempre sorridente, brincando, fazendo piada, escrevendo poesia, diz, pô, esse cara vive no mundo da lua. Não, eu sou um teimoso, um insistente. Toda a minha forma de viver nada mais é do que a reação aos meus próprios medos. Se eu pratiquei atos de coragem, sim, cada vez mais, estou me tornando cada vez mais corajoso. Mas o que é a coragem, se não uma reação ao medo? Nós temos duas coisas, dois suportes vitais, o amor e o medo. O amor é tudo de bom, mas às vezes ele não se realiza pelo medo. Até pelo próprio medo de perder esse amor. Olha, como eu posso perder a minha essência? Não tem como. Mas o medo da perda, o medo do erro, e eu não estou falando
desses medinhos cotidianos. Não, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me machucar, não vou entrar em briga porque eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo que o meu plano não dê certo, eu tenho medo que eu fique desempregado, tal. Até são os medos naturais que nos mantêm despertos para o que virá, o que poderá acontecer. Mas eu falo daqueles medos psicológicos, medos emocionais, aquilo que está aqui misturado na argamassa do nosso corpo, infiltrado em nossa carne, em nossas vísceras, nossos nervos, nosso sangue. É um medo eterno. E onde vive o medo, não reside o amor. Pois são forças contrárias. E eu vivo assim. Um dia amor, outro dia medo. Então eu perco o amor. Quando eu respondo uma pessoa, eu tenho que cuidar muito. Eu digo por mim, tá? Eu me responsabilizo pelos meus erros. Quando eu respondo uma pessoa, eu tenho que atentar muito que eu não esteja respondendo a indagação de hoje com uma resposta do ontem, ou seja, com o medo que vem cravado dentro de mim. Esse medo que me faz ficar sempre na defensiva. Se alguém me olha meio atravessado, meio sério, meio admirado, eu já fico todo espinhado, feito uma cascavel pronto para dar o bote. Se alguém me fala alguma coisa, parece discordar de mim e tal, eu já me preparo para o salto. Eu vivo naquela vida muito animalesca ainda, do animal que tem que estar lutando sempre, sempre se preparando, ou para a fuga ou para a luta. Ele nunca está em paz, ele sempre está ou para a fuga ou para a luta. E assim é a minha vida no cotidiano. Ou eu luto, ou eu fujo. Mas o amor não está aí. Porque quando eu fujo pelo medo. E quando eu luto, eu estou tentando reagir, eu estou sendo movido por quem, senão pelo medo. E aí eu meto o pé pelas mãos, falo o que não deve ser dito, a quem não merece ouvir. Reajo a situações de forma imprópria, perco oportunidades, perco a paz de espírito, perco a mim mesmo. Eu deixo de ser eu e passo a ser medo. Aquela mortalha, aquela corrente, aqueles fantasmas que eu arrasto, tipo Hércules em seus 12 trabalhos. Eu trabalho muito para me livrar disso. As memórias inconscientes, essas são as piores. Estão lá, armazenadas no nosso subconsciente. E quando nos damos por si, quando me dou por mim, é elas que estão falando pela minha boca. Através do medo. O medo de perder. O medo de sentir. O medo de amar. O medo de chorar. O medo de me olhar no espelho. De ver quem realmente eu sou. Então, eu conto uma piadinha, empurro o lixo para debaixo do tapete, tá tudo tranquilo, tudo bom. Mas
mais ou menos tempo, este monstro psicológico, agora muito mais alimentado de mim, vai vir à tona, vai roubar a cena. E lá estou eu de novo, refém do medo, da infelicidade, da dor que ele me traz. Pela infelicidade e pela dor que eu causo a outros também. Eu sou um poço de arrogância, de medo, de incompetência, de fraqueza, de violência, de insegurança. E para disfarçar tudo isto, eu tento maquiar com conversas elaboradas, discursos ilustrados, de forma que eu possa parecer aquilo que eu gostaria de realmente ser. Me desculpe, estou alugando o seu ouvido com essas coisas, mas você está sendo muito útil para mim. Eu estou fazendo uma catarse, uma limpeza. Talvez até você se identifique com tudo isso. Muito obrigado. Um beijo no fundo do seu coração.